Hoje é um dia muito especial para a gente, na verdade, principalmente para mim, porque é uma agenda 100% feminina no nosso stand, né? A gente tem esse propósito de promover conexões entre o mercado de capitais e o agronegócio. E mais do que isso, né, elevar aí o número de mulheres participantes desse setor. Então, fico muito feliz de ver várias mulheres aqui. Muito obrigada pela presença de todas. E vou chamar as estrelas, né, porque vocês não vieram me ver, obviamente. Vocês vieram ver ali as estrelas que estão ali, ó, batendo papo, mas eu vou chamar para cá. Queria chamar a Ellen Jacinto e a Carla de Freitas. Gostoso, casa cheia. Bom, vou até dar os devidos créditos, né, porque eu só chamei o nome. Mas aqui do meu lado eu tenho a Carla de Freitas, presidente da Agropecuária Bela Vista, fundadora e ex-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio. E a Ellen, ela é conselheira da COSAG, né, o Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp, e presidente do grupo Forbes Mulher Agro. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, mais uma vez, por estar aqui hoje, nesse dia tão especial, porque, para mim, assim, é muito especial, de verdade. Eu queria agradecer, só que, olha, gente, alô? Eu achei que vocês deram uma boa tarde muito fraca, Também né? acho. Que mulherada! Vamos lá, gente. Boa tarde. Agora. Obrigada. Agora vocês viram quem que é a Carla, né, gente? Hã? Ai, Não, ai. foi muito bom, porque quando eu fui convidar a Carla, e eu até te contei, né, Ellen? Eu mandei para ela, ok, eu vou. Ela não falou, oi, tudo bem, nem nada. Ela falou, ok, eu vou. Aí eu, só isso? Ela não vai falar mais nada? Não, ela. Super direta. Aí eu, como eu queria ser assim mais vezes. A Rebeca veio checar comigo, ela vai mesmo, né? Eu falei, ela vai, fica tranquila, é o jeito dela mesmo. Legal. Bom, antes de eu fazer as perguntas, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Então, gente, meu nome é Carla de Freitas, eu sou produtora rural. Eu comecei a trabalhar com fazenda em 97. Meu pai morreu, antes eu era... tenho uma rede de óticas em Rondônia. Em 81, eu fui para Rondônia, montei a minha primeira ótica, virou uma rede de óculos. Em 97, meu pai morre. Em 96, eu assumo uma fazenda bem complexa, porque a gente fazia cria, recria, engorda, era uma fazenda grande. O meu pai era um homem, que ele tocava com mão de ferro a fazenda. Enfim, foi muito complicado. E eu fiquei gerenciando essa fazenda sozinha até 2010, quando um dos meus filhos se formou, zootecnista, e veio me ajudar. Então, eu tenho 3 filhos, 2 são médicos, um zootecnista. Trabalhei sozinha durante todos esses anos, então foi bem complicado. E, na vinda do meu filho, em 2010, para trabalhar comigo, a gente começou a fazer a integração lavoura-pecuária, que é um sistema que realmente é diferente de pecuária, né? Você começa a ser gente grande. Eu acho, né? A dificuldade é grande. E nessa época também foi quando eu comecei, pela necessidade que eu via, da dificuldade que você, como produtora rural, que faz a gestão direto de uma fazenda, tem para trocar ideias, experiências. Eu fui a gente idealizou, junto com mais 2 amigas, né, que é a Cristina Bertelli, que hoje trabalha na televisão, e até eu falei para você, a Maristela Dama, que a gente criar esse grupo, né, e acabou surgindo o Núcleo Feminino do Agronegócio, e que são mulheres que fazem gestão direta da fazenda, não é o marido, nada disso. Então, a minha vida é essa. Agora meus filhos estão assumindo, eu já estou passando a sucessão para os filhos, né, e me sobra um pouco mais de tempo de fazer o que eu gosto, que é estudar, viajar, porque eu tive uma vida muito difícil.
E é isso. Gente, para quem não conhece a Carla, ela é uma inspiração. É uma mulher que, na década de 70, ela já trabalhava em Rondônia. Então, vocês imaginam o que era isso, né? Está dando uma interferência, eu acho. Põe para lá, Carla. E meu nome é Ellen Jacinto, eu sou produtora rural, como a Carla, e, diferente da Carla, a minha família não vem do agronegócio. Eu me tornei do agronegócio, eu me apaixonei pelo setor. Eu me casei com um produtor rural, mudei para a fazenda para ficar 6 meses, porque eu estava grávida, e nosso apartamento não ficava pronto, e acabei morando lá 15 anos. Criei meus 2 filhos, e me apaixonei pelo setor muito. Então, hoje eu sou produtora rural há mais de 25 anos, com experiência. E fazenda, a gente vai resolvendo tudo. Vai surgindo uma coisa, um dia você está abrindo porteira, outro dia você está tirando fotografia, outro dia você está fazendo um leilão. Enfim, cada hora vai aparecendo uma coisa. E a mulher, ela tem muita dificuldade de assumir uma posição dentro da fazenda. Eu sinto isso da gente, mulher, assim. E o meu caso foi esse. Você vai sendo uma resolvedora de problema ali dentro. Eu brinco que a gente vai fazendo tudo que aparece. E a gente não se vê, muitas vezes, como uma administradora, a gente não tem, muitas vezes, um cargo. Tanto que a BAG fez uma pesquisa e ela teve que refazer essa pesquisa, porque muitas mulheres elas colocavam o marido como produtor rural, e elas não se viam como produtoras rurais, entendeu? E, enfim, então tem muito dessa história da mulher não se ver como produtora rural, e ela é produtora rural, porque ela está ali no dia a dia, no campo, trabalhando junto, muitas vezes de maneira informal, né? E a nossa família nós produzimos grãos, seringueira, cana-de-açúcar, gado no sistema confinamento e semi. E a minha especialidade é mais gado, e eu também me especializei no sistema Lean, que é método Lean, 5S, essa é mais a minha área hoje em dia. Legal, até queria pegar o gancho do que você trouxe, que a mulher não consegue realmente se posicionar como uma líder daquela propriedade rural, mas eu acho que vocês devem ter visto já alguma evolução, principalmente você que já está há algum tempo, né, ao longo dos anos. Se vocês estão vendo essa evolução, como ela está acontecendo e quais ainda são os principais desafios dessa mulher na gestão das propriedades rurais? Bom, Conseguiu? Vamos dar aqui. Bom, gente, eu acho o seguinte, eu acho que a mulher, aqui, principalmente no Brasil, a gente demorou muito para sair de casa para trabalhar, né? Você vê que na Europa, em outros países que houveram a guerra, a mulher teve que substituir o homem na lida, no trabalho. E nós, mulheres aqui, ficávamos em casa cuidando de filhos, estudávamos para ser professora. Era uma... Então, eu acho que a evolução, a saída dessa mulher para esse campo de fazer o que ela quer, para ser engenheira agrônoma, veterinária, enfim, médica, qualquer outro tipo demorou muito. E eu, quando comecei, você vê, a administrar a minha fazenda, existiam pouquíssimas mulheres, como a Ellen falou, que se intitulavam elas, achavam que ela tinha esse direito de assumir essa posição, porque muitas vezes a mulher está atrás do marido, gerenciando, mas ela sempre fica atrás. Eu me lembro que, quando eu ainda era casada, né, com o meu primeiro marido, que inclusive morreu, chegava alguém para falar sobre a fazenda, para tocar, mostrar alguma coisa, nunca conversava comigo, e eu era a dona da fazenda. Sempre conversavam com ele. Eu ia nos simpósios, porque, quando eu fui realmente administrar a fazenda em 97, 98, eu fui sozinha, porque aí eu me divorciei e fui sozinha. Eu chegava em reuniões ou
palestras, ninguém olhava. Não era. Falava para o gerente se era ele, mas essa mulher ela não tinha esse lugar. Ela não tinha. Hoje, depois de todos esses anos, eu vejo que a mulher começou a sair da casa, a estudar. Se você hoje vão nessas faculdades hoje de agronomia veterinária, mais de 50% são mulheres, e que essas mulheres agora resolveram mostrar a cara. Mas ainda existe uma grande parte de mulheres que são tímidas, que elas têm vergonha de dizer que elas, né, não se sentem capazes. Eu vejo muitas jovens também que começam lá na fazenda, aparece sempre, né? Eu vejo que essas moças também ainda não têm aquela firmeza de falar, não, eu sou a veterinária aqui, vou botar minha cara e ganhar o respeito não pela força, mas sim pela capacidade. Então, eu acho que a mulher está evoluindo muito, mas a gente ainda tem que crescer muito mais essa, eu não digo empoderamento, que eu acho isso muito chato, mas sim essa posição que a mulher tem que ocupar com mais firmeza. Pela minha experiência, o que acontecia no passado é que a mulher chegava no agro, talvez sem programação. Ela chegava porque perdeu o pai, porque perdeu o marido, chegava no susto. Hoje a mulher se prepara, ela vem de um planejamento. Então, eu sinto que ela recebe uma posição muito melhor. Nós estamos num lugar muito melhor e as jovens que estão chegando encontram uma realidade muito melhor. E meu filho é agrônomo, ele tem 24 anos, e ele me fala assim, mamãe, tem cada menina fera que se formou comigo. Então, nós estamos vendo um mercado de trabalho que mudou. Hoje em dia, a mulher está preparada e ela vem preparada. Então, eu não enxergo grandes dificuldades. A dificuldade que eu enxergo é muito mais de ter menos mulher do que homem em determinados ambientes ainda de liderança. Só de liderança eu sinto isso. Você não vê mulheres gerentes de fazenda, você não vê ainda tantas mulheres CEOs. As mulheres ainda são números menores na liderança. Mas nós vamos atingir a equidade. É uma questão de tempo, né? Faz muito pouco tempo que a gente começou Sim. a caminhada, né? Espera lá, nós lá chegaremos, né? Mas eu não vejo isso como um problema. Eu vejo que é só uma questão de tempo. Eu sinto dessa maneira. E principalmente assim, a gente que tiver num cargo de liderança, olhar, enxergar as outras mulheres, porque muitas vezes a gente falha de enxergar aquela menina que está crescendo, que tem potencial de subir, e enxergar aquela pessoa e trazer ela para mais perto, quando estiver numa reunião. E muitas vezes a mulher ela se inibe para falar, ela não tem coragem de se impor, de se posicionar. E outro dia eu estava numa reunião lá em casa e uma menininha tímida do escritório, os caras começam a falar por cima dela. E eu falei, espera aí, que a fulana está falando. Porque ela não tem coragem de falar isso por ela mesma ainda. E então, esse tipo de posicionamento é o que a Carla está querendo dizer. É o posicionamento sem arrogância, sem machismo, nada. É só simplesmente falar, a hora que eu acabar de falar, você pode completar. Então, mais a mulher aprender a ocupar o espaço dela, sem perder sua delicadeza, sua feminilidade, mas ocupar o espaço que é dela, realmente. A gente até comentou isso ali, né? Com firmeza e com delicadeza. Profissionalismo, exato. Tá tudo certo. Você falou que é muito recente, até acho que é um dado relevante da gente falar aqui, mas a mulher, ela só pode ter conta bancária a partir de 1962. Até a vida financeira dela é muito recente. Antes ela tinha que pedir autorização para os pais ou para o marido. Então, assim, ela nem conseguiu chegar, de fato, no mercado de trabalho 100% independente, né? É tudo muito recente. E nós estamos falando do agro. Então, você pensa isso para uma produtora rural, para obter financiamento. Nós temos histórias de conhecidas nossas que, a hora que ia pegar um financiamento, cadê seu pai? Cadê seu marido? Exato. Então, é um passado recente isso. Eu também vejo outro problema muito grande da mulher, que é uma preocupação que eu tenho.
é porque a mulher, ela também é mãe. É. E para mim está aí uma coisa complicadíssima que eu vejo as moças tentando prolongar a vida, principalmente se firmar, né, como profissionalmente, para poder dizer que ela quer ser mãe. Então, muitas moças deixam quase nos 40 anos para conseguir ter um filho. Muitas vezes as empresas, eu vejo pessoas que vêm trabalhar comigo, né, as minhas funcionárias, que elas chegam assim muito acanhadas, falam: "Ai, eu precisava falar uma coisa para você, nem sei como dizer". Eu digo: "Ah, o que que é?". "Ah, eu estou grávida". "Nossa, que legal! Então, maravilhoso. Você tudo bem?". Eu falei: "Claro. Você vai ficar 4 meses, né? E aí já aproveita e tira suas férias". Porque você tem que estar essa atenção. E a maior parte das empresas, na entrevista, já pergunta se ela é casada, coisa que ninguém pergunta para homem. Se ela pretende ter filhos. Enfim, eles acham que se ela ficar 5 meses, que eu acho que teria que ser 5, no mínimo, ela vai emburrecer. Então, eu acho que, por mais, a gente precisa quebrar esse paradigma. Vocês, mulheres, não aceitem isso, tá? Trabalhe em empresa que as pessoas respeitem o nosso maior legado, que é fazer a vida, trazer à vida um ser humano. Não deixem que a carreira de vocês sobreponham a isso. Isso faz parte do feminino. Sim, verdade. Tá? Então, vejo moças que estão sendo mães velhas, que às vezes abandonam a sua necessidade, que isso é da mulher, a gente quer ser mãe, tá? Então procurem empresas que respeitem essa mulher, Que apoiem, né? que apoiem isso, tá? Empresas que respeitem você e você se dê também o respeito. Porque eu também vejo moças que às vezes vão trabalhar lá na minha empresa e que eu digo: "Olha, minha filha, aqui você tem que se vestir mais ou menos como um homem, tá? Vesta uma roupa confortável. Você aqui não... Você tem que se impor pelo seu trabalho. Você tem que ser... Não, sabe? Você não é uma boneca aqui dentro. Sim. Você tem que ser respeitada pelas suas ideias, pelo aquilo que você... O foco tem que estar no conhecimento. No conhecimento, no trabalho. Então, são coisas que a mulher... Não é que você vai deixar de usar um batom. Eu, na minha empresa, desde que assumi, eu uso uniforme. Minha calça jeans, a camisa de uniforme, porque eu nunca quis que os meus funcionários me vissem diferente deles. Ou que me vissem que eu sou uma mulher, isso aqui, nada. Eu quero que as pessoas olhem eu exatamente por aquilo que eu, sabe, porque eu acho assim, que o líder, a liderança, está no exemplo que a gente tem que dar dentro do ambiente que a gente trabalha. Todos esses anos que eu toco essa fazenda, nunca eu tive um homem ou uma pessoa que me desrespeitasse. Nunca. Nunca. Eu comecei isso com 40 anos, eu era uma mocinha, do cabelinho na cintura, loirinha, toda. Nunca, nunca, porque existe uma postura profissional e eu acho que isso tem que ser seguido em qualquer profissão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito para a gente refletir. Como é que você quer liderar? Você quer liderar com respeito que as pessoas vão ter por você? Ou você quer liderar passando por cima dos outros, sabe? Impondo de uma forma grosseira que não precisa. Então, eu acho que tudo isso a gente também tem que levar em conta. E a gente quer ser mãe. Isso as pessoas têm que respeitar esse nosso lado mulher. Então, eu acho que é um... Eu acabei de ser mãe pela segunda vez, e quando eu voltei de licença maternidade em janeiro, estou falando isso porque pela empresa que a gente escolhe para trabalhar, né? Eu voltei de licença e eu fui promovida. Isso é muito difícil acontecer, principalmente no mercado financeiro. Então, a gente olhar realmente a casa que a gente está, se ela apoia.
Mas, enfim, vocês duas são presidentes, né, de entidades, ONFA, Forbes Agro. Queria saber quais foram as motivações de botar de pé essa iniciativa e como que elas ajudam, impactam as mulheres para elas impulsionarem ainda mais, né, os negócios delas. Então, vou eu. Eu fui convidada para ser presidente de um grupo de networking que se chama Forbes Mulher Agro. São 50 mulheres líderes do agro, são mulheres formadoras de opinião. E o que a gente entende é que eu aceitei esse desafio porque o que eu percebo é o seguinte: eu quero, em todos os painéis, que tem uma mulher falando. Eu quero chegar num lugar e que, quando eu era mais jovem, eu não via tantas mulheres. Era muito solitária a caminhada da gente antes. A gente não tinha igual aqui, assim, que eu olho, eu vejo um monte de mulher e eu fico feliz. Eu chegava num lugar desse, era só eu. E hoje eu adoro chegar aqui e ter um monte de mulher. Então, eu acho muito importante a gente ter as mulheres falando, a gente ter as mulheres no ambiente, porque isso inspira as próximas gerações. Eu entendo que a gente está abrindo caminhos. Então, essas 50 mulheres líderes do agro, elas são tomadoras de decisão, e esse grupo de networking, ele influencia outras pessoas. E, principalmente, nós temos sempre uma mulher ali conversando sobre assuntos, e numa mesa de decisão. E eu acho que esse é o grande papel da mulher líder, é abrir. Eu falo que existem mulheres tratores e mulheres pontes. Essas mulheres que vão abrindo caminho para as próximas gerações. Esse que eu acho que é o grande papel dos grupos. É você conectar mulheres. Onde você vai, você tem uma amiga ou amiga da amiga. E estou vendo a Nina aqui, que é uma grande amiga, que conecta todo mundo. E, hoje em dia, a gente não é ninguém se a gente não tiver networking. Então, um vai conectando o outro. Foi através do Fernando que nós chegamos aqui. Enfim, a gente dá muito valor nisso. Então, os grupos têm essa grande vantagem, que é fazer essa conexão. Nos grupos de mulheres, eu percebo que a gente se sente mais à vontade para fazer perguntas, que muitas vezes podem parecer simples ou simplórias num grupo maior de homem, mas que num grupo de mulher está tudo bem, porque todo mundo pode ter tido aquela mesma dúvida, aquela mesma dificuldade. Então, são as mesmas dores de ser uma mulher líder, porque a liderança é muito solitária às vezes. Você não consegue conversar isso com seus liderados, você só consegue conversar com outra mulher líder. Então, esse é o grande mérito. Primeiro, abrir caminhos, e segundo, ter essa partilha, esse compartilhamento das dores, das alegrias e, principalmente, essa liderança mesmo que eu falo. Carla. Então, gente, como eu falei para vocês, a gente criou um núcleo em 2011. Não existia nenhuma associação oficial de mulheres. Existiam cooperativas que a mulher ajudava o marido, mas um grupo de mulher formalizado nós criamos em 2011. O que é o Núcleo Feminino do Agromulher? São mulheres que são elas que assinam o pedido. Esse grupo é troca de experiências para que a gente ajude uma mulher, uma ajude a outra, porque vocês imaginam, eu fiquei sozinha. Existem milhões de mulheres, como a Elinha falou, que entram numa propriedade rural e não sabem o que fazer. Não sabe se vai vender, se ela vai arrendar. Aí ela entra para tentar tomar informações. O pessoal dá risada, porque mas quer sair, quer. Então, a gente criou esse grupo e ele é muito rígido até hoje. São mulheres que não é o marido dela, é ela que está ali na lida diária, ela que tá. Segunda coisa, não é um grupo social. A gente não faz, tá? Nada social. Uma vez por ano a gente se reúne para fazer lá o Natal, só. Segunda coisa, não é um grupo político. A gente não tem, nós não temos política lá dentro e nem religião.
Ah, mas eu quero um terço. Não, aqui você não vai. Aqui a gente vai falar sobre o dia a dia da fazenda. Então, aí o que nós fizemos? Como é que a gente vai ter respeitabilidade num lugar que, quando a gente começou, era só machista? Nós fomos e nos ligamos, primeiro, à Rural Brasileira, e depois eu fui convidada para fazer parte do Conselho Superior do Agronegócio, em 2008, e eu consegui, através dos contatos que eu tinha lá na Fiesp, fazer com que as reuniões do núcleo feminino estivessem dentro da Fiesp. Então, nós tivemos um guarda-chuva, que era uma Fiesp, uma associação como a Rural Brasileira, para que desse credibilidade. Vocês imaginam como que a mulher, naquela época, era vista, e que a gente precisava realmente ter esse apoio para poder ser reconhecido como um grupo mesmo de atividades. Aí a gente, nesse grupo, uma vez por mês, a gente chama... o que está doendo, assim, que a gente sabe, chama de dor, que é no Design Think, é isso. O que a gente quer saber? Como que o mercado financeiro está agindo, as commodities. Então, a gente vai lá, chama alguém para realmente falar sobre aquilo. Como que a gente vai fazer gestão na fazenda? Pegamos várias pessoas que têm capacidade de trazer informações importantes para aquelas mulheres. E também temos as reuniões em que a gente discute o dia a dia de cada fazenda. Então, quanto que você paga para o seu peão? Como que é a sua relação com as esposas das pessoas que estão trabalhando com vocês? Enfim, como que você está vendo a questão da sustentabilidade? Como que você está vendo a questão da segurança jurídica? Enfim, nós pegamos assuntos que estão assim, sabe, que estão em voga na hora e que você não teria para onde correr, e chamamos essas pessoas para dar informação. Bom, gente, eu estou com meu filho ali, o Guilherme. Ele é o meu sucessor. Hoje, né? Guilherme, dá um passo aí na frente. Guilherme hoje é o meu sucessor. E junto com os irmãos dele hoje, eles estão, graças a Deus, virando. Eu tive 3 filhos homens, tive 3 netos homens, e sou uma mulher muito feminina. Mas está lá os amigos dele, o Júnior, o Ítalo. Ítalo também é um moço que faz um trabalho muito bacana. Os dois são tudo de gerações de moços que estão fazendo sucessão, que é outro assunto importante para nós mulheres. Nós temos que educar tanto mulheres como homens para estarem no lugar da gente quando a gente um dia falar: só quero ir viajar, só quero cuidar de neto, só quero fazer a minha unha. Entendeu? Eu ia até puxar essa questão da sucessão rapidamente, porque vocês duas, né, mães, é uma dificuldade muito grande. Normalmente, na terceira geração, acaba se perdendo, né, a fazenda, os negócios da família. Qual é o ponto-chave? É desde a infância, leva, não é? Paira muita dúvida sobre a sucessão. Qual é a fórmula, se você fosse colocar uma fórmula mágica, já que você foi bem-sucedida nisso? Eu vim de uma... desculpa. Eu vim de uma sucessão muito difícil, tá? O meu pai, um belo dia, chamou todos nós filhos, e tinha um monte de filho, ele, um monte de esposa, um monte de filhos, falou: olha, descobri que vou morrer, então vou chamar aqui os advogados para que vocês não tenham problema nenhum. E passou um ano e ele morreu. Então, gente, vocês não estão entendendo o que foi para mim pegar porque eu era dona de casa, eu cuidava de filho, cuidava das minhas lojas. Você pegar e assumir um papel sem você estar realmente preparado. E hoje, né, com a minha experiência, a minha dor, que foi essa, de assumir alguma coisa no susto, como a Elinha falou, eu me preparei para fazer isso com os meus filhos. Então, o Guilherme, logo que ele terminou a faculdade, o Guilherme fez zootecnia,
eu queria que ele, inclusive, fosse trabalhar fora do Brasil para que ele entendesse muita coisa, mas o pai dele, não, vem trabalhar comigo. Aí ficou com o pai dele um tempo, veio trabalhar comigo. E aí eu falei, eu vou, então, ter que preparar o Guilherme, porque a gente tem que entender que essa cadeira que eu ocupo como presidente, eu vou levantar e vai ter alguém que vai sentar nela. Isso não é para sempre. E a gente tem que deixar o negócio totalmente alinhado com tudo, porque as pessoas que estão ali na tua empresa, seja ela de fazenda ou qualquer coisa, não pode sentir a sua falta. Você tem que levantar da cadeira e alguém tem que sentar nessa cadeira imediatamente. Então, tudo tem que ser extremamente organizado. Então, o Guilherme começou a trabalhar comigo, eu levantei da minha cadeirinha e falei, meu filho, vim para São Paulo, comecei a fiz design de interiores, faculdade de moda, fiz curso de culinária, tudo que eu tinha, e assim, sempre de olho nele, para que eu sempre fui uma pessoa forte, né? Vocês viram, né? Tá bom, ok, vou, tchau. E pragmática, não tem muito papo. Hoje o Guilherme, ele que é o gerente, ele assumiu, as pessoas estão tendo respeito, né? Eu vou lá na fazenda ainda com chicote, eu fico lá e falo, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Ainda dou aquele espetáculo de mãe, né? Tipo mãe judia, né? Que é tudo certinho. Mas ele está assumindo a fazenda, e eu tenho certeza que ele está liderando. Os outros filhos, agora que eu já fiz toda a doação para tudo, criei holding, estou fazendo a governança para que eles consigam entender que não existe mais o chefe, a rainha, o rei. Uma empresa existe filhos, conselhos e pessoas que vão trabalhar em conjunto. E que talvez futuramente isso vire uma coisa não mais familiar, porque essa responsabilidade a gente tem que ter com os empregados, com o negócio. Então, os meus filhos hoje, cada um está num setor, entrando os médicos, né? Estão entrando, porque a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que acreditam na empresa da gente, com os fornecedores, com os bancos. Enfim, nós temos responsabilidade e que a gente não pode deixar solto esse fio. Então, eu acho que a sucessão familiar é um dos pontos mais importantes, na minha opinião, para você ter o começo, o meio e o fim de um projeto de vida, de Brasil. Porque nós, hoje, somos os maiores produtores de grãos do mundo. E nós temos que levar esse legado para filho. O filho tem que ser criado dentro de fazenda, vendo ralação, para que amanhã ou depois ele tenha orgulho daquilo que ele está vendo os pais ali, sabe, levar isso, carregar isso como legado para os filhos dele. Então, é isso. Quer complementar? Carla já falou quase tudo, gente, ficando muito pouco para eu comentar aqui, mas o que eu percebo de sucessão pela nossa experiência é que é uma experiência única para cada família. E o que as pessoas não podem é ignorar que a sucessão precisa ser feita. E quanto mais cedo ela for feita em vida, melhor, porque o duro é acontecer no susto, como ela falou. É muito melhor sentar na mesa, programar e conversar tudo, do que deixar, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, é uma situação dolorosa, é uma situação difícil, principalmente para a matriarca ou para o patriarca, para ele dar um passo para trás e se afastar, é muito difícil. Muitas vezes, para nós mulheres, né, se é o pai, é muito difícil, ele não quer largar o osso, ele não quer se afastar, mas é um assunto que tem que ser conversado em algum momento, porque senão o que acontece? Você vai ter um filho de 40, 50 anos, ele também quer começar a trabalhar, ele quer andar com as próprias pernas, e se tem aquele pai ali em cima, o que ele faz? Ele vai cuidar da vida dele.
né? Então, a gente tem que ter autonomia e colocar aquela pessoa de pé para ela andar com as próprias pernas. E isso é uma construção imensa dentro de uma família. E você me falou da sucessão de quando começa, eu acredito que começa no conselho de família. Nós temos que trazer nossas crianças para dentro. É lógico que a gente tem que mostrar um mundo para os nossos filhos, mas a gente tem que mostrar dentro da fazenda. Eu conheço muita gente que leva os filhos para esquiar não sei aonde, para não sei aonde, né, e não põe o pé na fazenda. E depois o filho não quer ir para lá e não sabe por quê. Entendeu? A gente tem que ter orgulho e tem que gostar do que é nosso. Porque gostar de passear, gente, é fácil demais. Agora, gostar de ficar lá com o pé no barro, e na poeirão, e nariz cheio de terra, não é fácil, não. Eu morei 20 anos na fazenda e eu sei o que é. Criei meus 2 filhos lá, sabendo o que é pé de soja, pé de milho, pé de... Sabe? Uma beleza. E eu percebo isso, que hoje um deles trabalha no mercado financeiro, na Faria Lima. Paguei a língua. Enfim, mas ele chega na fazenda no Nordeste goiano e eu vejo que ele é feliz lá, porque a sementinha está dentro dele, está plantada lá dentro. Aquilo é parte de quem ele é. Então, eu acho que é esse o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. Primeiro, organizar tudo em vida. Segundo, dar autonomia para esse jovem poder trabalhar sem o pai ficar ali querendo mandar e desmandar, porque tanto faz, se você quer chegar aqui, aí um quer ir por aqui, o outro quer ir por aqui, se não for quebrar o negócio, vamos tentar, gente, seguir esse caminho, porque muitas vezes fica aquela coisa assim, não, tem que ser do meu jeito. Então, é muito importante essa autonomia e fazer uma coisa programada, porque esse negócio de avestruz, de enfiar a cabeça no buraco e não querer conversar o assunto, não dá mais. Nós estamos num nível de sofisticação do agronegócio que, se a gente não encarar a nossa propriedade, o nosso negócio como uma empresa, a gente não vai muito longe. Bom, mudando um pouco de assunto, eu queria trazer a pauta de sustentabilidade. Assim, quando a gente olha para a mulher, naturalmente a gente tem algumas características, né, de empatia, por exemplo, que traz um olhar diferente. O ESG está muito conectado com isso. E eu vejo que as mulheres acabam estando muito mais na vanguarda desse assunto do que os homens. Então, eu queria saber de vocês como que o ESG, como que vocês mesmos estão implementando nos negócios de vocês, né, políticas de ESG, e como o ESG pode impulsionar e agregar valor ao negócio de vocês. Eu acho assim, a sustentabilidade hoje é um assunto que qualquer empresa... Não, ela tem que seguir essas regras. Não tem mais uma opção. Hoje, se você entra num banco para fazer um empréstimo, se qualquer coisa que você faça hoje, você vai ter que mostrar que, de alguma forma, a sua empresa está seguindo isso, porque não é mais querer, gostar, ter ideologia, nada disso. Faz parte do negócio. Então, para mim, é uma coisa que é como você manda filho para estudar, contrata profissionais, é seguir uma rotina que faz parte hoje do negócio. Se você quer ser uma empresa bem-sucedida, você tem que entrar nas regras que o mercado, porque as pessoas que compram determinam como elas querem, e como querem, entra todas essas pautas, e essas pautas que não tem como discutir. O que a gente tem que fazer com prazer e bem feito. É isso. Pela nossa experiência, a sustentabilidade caminha junto com a produtividade. A gente, antigamente, se alguém enxergava a sustentabilidade como um ônus, eu vejo que isso mudou. Hoje, isso é um plus para nós. A gente consegue agregar valor ao nosso produto. A gente, hoje em dia, está conseguindo... A Embrapa, por exemplo, está trabalhando numa soja carbono neutro, uma carne carbono neutro. Então, se o Brasil conseguir virar isso e transformar o Brasil num produtor onde a sustentabilidade tem valor, nós vamos conseguir mudar muito isso. E, falando sobre mulher e sustentabilidade, eu vejo que a mulher ela traz muita novidade. Então, a sustentabilidade é muito... Primeiro, que para o produtor rural não existe
produtividade, produção, sem sustentabilidade. As coisas caminham paralelo, é junto. E segundo, a mulher tem essa coisa de trazer novas tecnologias, de estar sempre buscando. Então, por exemplo, a gente tem biodigestor lá em casa. É uma tecnologia para mitigar a emissão de metano. Todas essas novas possibilidades, eu vejo que mulher é mais curiosa, vai atrás disso. E sobre social, também sinto isso mais na mulher. Não que tenha demérito com o homem, mas eu acho que a mulher ela é um pouco mais preocupada de ter a colônia mais arrumadinha, ter uma preocupação com o social maior. Pelo menos eu tenho bastante lá em casa. E, no caso, nós estamos implementando esse sistema Lean, método Toyota de produção, é o mesmo nome, e leva tudo em consideração. Lixo, por exemplo, é um grande problema nas fazendas. A gente organiza toda essa área, organiza a limpeza, cada um tem a sua função. Então, toda essa parte, e falando ainda de social, lembrei de uma coisa, que teve um vídeo recentemente que teve muita repercussão boa, que o agro é a maior escada social que nós temos hoje. Por quê? Porque todas as pessoas que estão ali no agro, elas têm possibilidade de crescer. Elas trabalham, e hoje, antigamente, um cara que era um cortador de cana, hoje não existe mais essa profissão. Ele teve que se reinventar. Hoje existe um cara que opera uma colhedeira. Então, todas essas possibilidades, o próprio empregador, ele treina, porque ele recebe uma mão de obra não especializada. Então, tudo no agro vai se reciclando muito rapidamente. Se a pessoa puder observar essa oportunidade, ela tem muita oportunidade de crescer dentro do agronegócio. E é uma cadeia de negócio. Então, tudo ali, vão surgindo oportunidades, é uma escada para o crescimento, realmente. Eu estou sem voz, gente, me desculpa, quase São não sai minha duas. voz. Nossa Senhora. Eu queria fazer um bate-bola, tá? É um bate-bola, um só, assim. Em poucas palavras, o que é ser uma mulher no agro? Talvez uma mulher quebradora de paradigmas, tá? A força da mulher, o olhar feminino. Então, é uma mulher que ela rompe os paradigmas. Uma mulher no agro é uma mulher que trabalha pelo setor, que é o desenvolvimento do Brasil e do agronegócio, assim como o homem. Eu enxergo que a gente é mais um produtor rural, trabalhando paralelo, parceiro, seja com o marido, com o filho, enfim, com os funcionários, com os colaboradores. Eu enxergo a gente muito parceiro, com quem tiver ao nosso lado. Eu costumo falar sempre que homens e mulheres juntos transformam a sociedade. Juntos. Né? Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Se quiserem fazer as considerações finais para a gente encerrar. Mas muito obrigada pela disponibilidade. Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu queria só agradecer, tá, a vocês, o convite do Fernando, você está aqui, que é muito interessante esse olhar que as empresas começaram a ter como a mulher dentro do agronegócio. Que bacana que existem empresas que começam a querer que a gente fale, porque o que nós estamos fazendo, nós queremos inspirar vocês a terem essa coragem de tomar o lugar que vocês quiserem no mundo, e principalmente no agronegócio. E quero hoje dizer para vocês, não deixem de ter filhos, tá? Não tenham medo de assumir posições dentro do agronegócio, porque qualquer mulher hoje entra nessas máquinas maravilhosas que a gente está vendo aí, porque tudo está muito tecnológico, tá? Vocês têm muita coisa para fazer hoje dentro das fazendas, porque a fazenda hoje necessita de mão de obra de gente com técnica, coisa que não está tendo.
E as mulheres têm essa coisa de organizar, de ser técnicas, são cuidadosas, caprichosas, são amorosas. Então, eu acho que vocês se inspirem, criem grupos, acreditem, não tenham medo, se imponham realmente. Mas, antes de tudo, se valorizem como pessoas, como mulheres e como profissionais. Se uma empresa vem te perguntar se você quer ter filho, ou se você quer casar, ou se você não vá mais nessa empresa. Nós temos que mudar, nós mulheres, a nossa forma como que as pessoas vão nos tratar e nos ver. As pessoas vão nos escolher e nos ver pela forma com que a gente vai querer ser vistas e tratadas. Então, mulherada, então, homens, que eu criei 3 homens que respeitam mulheres, para que eles saibam que eles tinham uma mãe e que essa mãe, como a esposa, ou a companheira do trabalho, ou a colaboradora dele, tem que ter esse mesmo respeito. Então, muito obrigada. A Elinha é uma companheira. Gente, essa mulher faz 1 minuto, de vez em quando, que ela fala temas super bacanas e ela fala conteúdos importantíssimos. Acompanhe a Elinha, que ela tem um conteúdo muito bacana. Muito obrigada, viu? Eu tenho amigas generosas, gente. Eu quero agradecer muito o convite, viu? Obrigada, Fernando, por a gente estar aqui batendo esse papo. E eu endosso o que a Carla falou, não deixem de ter filhos. Eu tive filhos, eu tinha 25 anos e 27, eu tive 2 filhos, isso nunca me impediu de fazer nada na minha carreira, na minha vida. E mulher tem culpa, se ela tiver filho, ela tem culpa, se ela não tiver filho, ela tem culpa, vai com culpa mesmo, mas não deixem de ir. Eu sempre carreguei meus filhos comigo, e eles iam junto, dormia aqui no carrinho, levava, buscava, me virava, gente. Às vezes era meio perrengue, mas ia. Enfim, não adia a maternidade se você tem esse sonho, que eu tinha. E, quanto à consideração, uma coisa que a Carla falou também, que eu concordo, é o posicionamento que a gente tem. Eu acho muito importante nós termos um posicionamento perpendicular, nós mulheres. A gente não deixar ninguém passar do limite, mas também a gente nunca deixar nada confundir aquilo. Então, o que eu percebo muitas vezes é um limiar complicado. Então, acho muito importante a nossa postura como mulher. Então, quem está começando carreira, lembre-se disso. Sempre tem uma postura que você não se arrependa, porque ninguém nunca vai passar. E se alguém passar, você fala, opa, daqui para cá não. E pronto. Eu não gosto que fala assim comigo. Acabou, sabe? E se acontecer alguma coisa, você sempre não leva isso para você, porque isso é problema da pessoa, não é problema seu. Né? Eu sinto isso. Eu, graças a Deus, nunca tive nada na minha vida, nenhum problema. E eu falo dessas coisas de machismo e tal, nunca tive. E se eu tivesse também, eu ia achar que era o problema da pessoa e não meu. Porque, enfim. E é isso, gente. Se preparem, façam cursos, estejam abertas a oportunidades. Ontem a gente fez um jantar muito bacana e o Roberto falou de sorte, que oportunidade passa e, quando você está preparado, aí todo mundo vai falar, nossa, que sorte que você teve. Então, estejam preparados, porque a sorte aparece. É isso. Outra coisa, viu, gente? Eu vim com um fã-clube, tá? Agora, meu marido, Roberto Rodrigues, e os meus filhos e meu neto, o Felipe, vieram assistir. Obrigada, viu, meninos, por vocês estarem aqui, né, Elinha? Que orgulho, né? Você poder ver que a sua família está aqui e o legado que você está deixando. Parabéns para vocês duas, uma grande inspiração.
né? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente também, convidar vocês para o nosso Happy Hour e você que está assistindo online toda a nossa cobertura da Galápagos Capital. A gente só está no terceiro dia, ainda faltam 2 dias, a minha voz já está acabando, mas você continua acompanhando no nosso site galapagoscapital.com/agrishow e nas nossas redes sociais Galápagos Capital. Um abraço e até lá.